Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Amém. Pai amado, Pai querido, glorificamos o Teu santo nome, Senhor. E nesta hora, Pai, viemos aqui para ouvir a Tua palavra, a Tua verdade. Fale com cada um de nós, Pai. Já foi derramado diante do Teu altar cada louvor, para que possamos esvaziar nossa mente, nosso coração, para receber de bom grado a Tua palavra. Fale, Pai, somente Tu, que eu diminua e que Tu cresça, que não seja eu, mas sim o Teu Espírito Santo, porque a palavra é Tua, a igreja é Tua, Tu és o dono de cada um de nós, Senhor. Então fale para cada um o que é necessário para que possamos, Pai, nos manter firmes, vivos na Tua presença, em nome de Jesus. Podemos sentar, amém? Amém. Amém, na igreja. Maravilhas de palavra, né? O Evangelho aqui, logo no comecinho, né? Jesus começando o Evangelho, o ministério de Jesus, e começa falando: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer coisa que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Maravilha, né? Então aqui Jesus começa a falar da importância da lei. Se a gente vem aqui no comecinho dos Mateus 5, ele começa falando do sermão da montanha. Vamos voltar aqui mais um pouquinho no finalzinho da pregação. Mas ele fala assim: ó, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, ensinava-os, dizendo. E daí Jesus começa a ensinar. Só que se voltarmos um pouquinho no capítulo 4, nós vemos que Jesus é batizado por João Batista, ele passa pelo deserto, ele é tentado, ele começa a chamar os discípulos, né? Assim como chamou cada um de nós, e assim como está ensinando esses discípulos, ele vem ensinando a cada um de nós hoje. Só que com uma diferença, essa palavra hoje vem mostrar que Jesus ele já cumpriu. Ele foi o único que cumpriu toda a lei. Porque o irmão já foi pregado aqui, jamais poderíamos cumprir cada lei. E Jesus, ele cumpriu toda a lei. Toda a lei foi cumprida. Por isso que hoje nós somos justificados, não mais pela lei, e sim pelo sangue de Jesus Cristo naquela cruz. Só que quando ele fala: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Então, dos 10 mandamentos que todos nós conhecemos, eu mesma já falei aqui, já preguei aqui sobre a obediência. Jesus, ele foi o único, e ele colocou somente 2, que é o quê? Amar Deus sobre todas as coisas e até o próximo como a ti. Acabou. Aleluia. Então ele cumpriu, igreja. Ele cumpriu todos os mandamentos da lei de Moisés, para que cada um de nós hoje pudéssemos fazer somente esses 2. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Porque ele fala que, porque em verdade eu vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota não tinha se tirar da lei, sem que tudo seja cumprido. Aleluia. E está sendo cumprido, igreja. Jesus veio e cumpriu por cada um de nós naquela cruz. Ele cumpriu todo o nosso pecado. Ele pagou toda a nossa dívida. Mas o que nós estamos fazendo hoje? Porque ele diz: qualquer coisa que violar um destes mandamentos, por menor que seja. Eis a questão. É onde o Senhor nos chama a atenção. Por menor que seja. Eu já vim, eu já cumpri. Daqueles 10, ou aqueles 300 e pouco, aqueles 600, só ficaram 2. E esse é tão fácil, igreja. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E muitas das vezes é difícil. E Jesus começa falando aqui que qualquer coisa que violar um desses mandamentos, por menor que
igreja está se fazendo menor, porque ela tem dado ensinamento através das suas ações. Muitas das vezes dizemos que cumprimos os mandamentos. Eu amo meu próximo. Eu amo a Deus, abro a boca. Mas as minhas ações não estão condizentes com aquilo. Por isso que chama a atenção, por menor que seja. Porque a partir do momento que eu abro a boca e falo que eu amo a Deus, que não vejo, eu automaticamente tenho que amar o meu próximo. Então, quando eu amo o meu próximo, as minhas ações, elas vão começar a se refletir naquilo que não vai afetar o meu próximo, que não vai desencaminhar ou que vai fazer com que meu próximo não creia nesse Jesus, porque é somente através dessa lei que foi cumprida através de Jesus Cristo que hoje estamos aqui. Nenhum de nós poderíamos estar dentro desse amor, dessa misericórdia. Então ele fala, qualquer um, pois, o que violar neste mandamento, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino. Eu poderia aqui, irmãos, falar sobre cada um ministro, cada um pastor, cada pessoa que se diz falar da palavra de Deus e tem ensinado errado. Ensina no Velho Testamento, ensina obrigações a qual Jesus já tirou. Eu poderia ficar aqui e falar somente sobre isso, sobre nós ensinarmos, mas hoje Jesus vem falar que nós estamos ensinando muito mais com as nossas ações, porque nós já conhecemos esta igreja, a palavra para esta igreja hoje, nós conhecemos a verdade. E ele vem aqui e fala, porém será chamado menor, mas aquele que cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Aleluia. Porque eu vos digo que a vossa justiça não excederá dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Olha isso, irmão. Nós sabemos como eram os escribas e fariseus e como estão hoje aí várias igrejas, várias religiões, e nós mesmos, muitas das vezes, somos esses escribas e fariseus, falando o que é para fazer, dizendo, faça isso, não fale isso, olha o que você está fazendo, perdoe, e muitas vezes não estamos fazendo. Estamos fazendo a nossa justiça, a nossa vontade. E aí ele começa a ensinar. E ele veio no 21, ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer um que matar será réu de juízo. Aí eu falei, mas eu não matei ninguém. Eu não matei ninguém, aleluia, eu não sei de certos. Eu não matei ninguém, Jesus. Ele falou, você mata. Mata com a sua língua. Mata com a sua boca, com o seu pensamento. Você mata quando você deixa de cumprir esse mandamento. Amará teu Deus sobre todas as coisas e sobre todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. Você está amando mais a ti. O teu próximo tu não ama. Então você já está matando. Eu falei, Jesus, eu porém vos digo, qualquer que sem motivo se encolerizar com seu irmão será réu de juízo. Tem gente aí brigando à toa? Tem gente ficando com raiva à toa? Eu recebi uma mensagem agora há pouco. E eu falei, Senhor, não vou, só vou falar, tudo bem, amém. Você está certo. Porque o Senhor diz que nós não podemos. Eu falei assim, meu Deus, o Senhor me traz essa palavra. E a pessoa me acusando que eu fiz só de sair de casa, nesse tempo que meus filhos estou errado. E sendo que quando eu saí, meus irmãos, não tinha nem previsão de chuva. Mas vamos nos encolerizar? Não. É simplesmente a gente ter. É onde a gente começa. É onde o Senhor mostrou. Como não? Isso já era motivo para você se enfurecer, se encolerizar, brigar, mandar uma mensagem, responder uma mensagem mais desaforada ainda. Mas eu respondi, tudo bem, você está certo. É isso que o Senhor mostra aqui. Que porém, ele está mostrando, porém, não é mais só matar. Não é só você tirar a vida. Você está tirando a vida do seu irmão em espírito, na presença do Pai, quando você se encoleriza, quando você fica embrigado, empurrado, quando você ofende. Porque ele fala aí, qualquer um que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. Qualquer um que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Raca, desprezível, inútil.
no reino do céu. Olha ele falando de novo. Ele começa ensinando e demonstrando. Então aqui, quando ele fala, seja bem-aventurados os pobres de espírito, seja pobre de arrogância, pobre de inveja, pobre de mediocridade, irmão. Quer ser bem-aventurado? Obedeça. Quer ser bem-aventurado? Creia. Quer ser bem-aventurado? Perdoe. Quer ser bem-aventurado em Cristo? Ame. Quer ser bem-aventurado? Não seja juiz. Quer ser bem-aventurado? Porque ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E muitas das vezes a gente vê uma pessoa, seja no evangelho ou seja fora dele, que fez algo bem feito, está ali. Muitas das vezes você não se compadece com a dor do próximo. Ah, mas ele errou. Você erra todo dia, igreja? Foi o que o Senhor falou. Ou você acha que eu também não me entristeço? Você erra e eu te perdoo. Você erra e eu estou ali te ensinando. Então por que julga? Por que condena? Quer ser bem-aventurado? Seja pobre de tudo isso, irmão. Quer cumprir esse mandamento? Esvazie-se de si. Negue a si mesmo. O irmão pregou domingo aqui. Pegue a sua cruz. E ele continua no 5:5, Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E aí você vem aqui no 21, ele começa a falar. Ele começa a falar sobre intriga. Olha o que ele fala: bem-aventurados os mansos, porque dele herdarão a terra. E o que eu acabei de ler aqui do 21 ao 26. Quer ser bem-aventurado, igreja? Pare, reconcilie-se. Quer ser bem-aventurado, quer herdar a terra dos céus, nessa terra aqui não, porque aqui não é o nosso lugar, igreja. O nosso lugar não é aqui nessa terra. Não, eu vou ser manso, porque eu vou herdar uma terra ali com 10, 20 hectares. E o Senhor fala que é a terra dos céus, a Nova Jerusalém. Aleluia. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Qual é a sua justiça hoje? Tem que pagar mesmo. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia. Então eu tenho que ser pobre de toda a imundície, de tudo aquilo que Jesus foi naquela cruz e cumpriu. Ele veio, ele andou nessa terra, ele cumpriu todos os mandamentos da lei, para que nós pudéssemos ficar somente com 2. Aleluia. E ele fala: seja limpo de coração, porque tu verás Deus. Hoje você está conseguindo ver Deus, eu quero ver Deus, porque eu sei que o Senhor está aqui. Ele é presente. Mas para que eu veja, que eu escute a voz dele, eu tenho que limpar meu coração. Como eu vou limpar? Como eu vou ver a Deus? Com um coração homicida, um coração que mata a vontade, mata o desejo, mata a esperança do meu próximo. Com mentira. Como eu vou ver a Deus? Como eu vou limpar o coração se eu não consigo perdoar? Eu não consigo me reconciliar? E ainda acho que Jesus vai receber o meu louvor e a minha adoração. A oferta é cada um de vós. Ele diz que a oferta que nós fazemos ao altar é o nosso corpo, a igreja santa do Senhor. É essa a oferta. É a tua voz, é o glória a Deus. É a santidade, para que eu veja a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Olha isso aí. Aleluia. Muitas das vezes o irmão, conversando com o irmão, tendo alguns problemas familiares, ele não faz isso, porque se você fizer isso, vai dar mais problema. Não, mas eu vou fazer. Muitas das vezes é cada um de nós. Vemos um problema, uma situação, ao invés de nós pacificar dentro da palavra, queremos colocar a nossa vontade, a nossa opinião.
e não conseguimos. Ué, que filho de Deus! Você em algum momento, Jesus entrava numa briga e caía no braço, discutia, porque Ele é Filho de Deus e cada um de nós, através de Cristo Jesus, não podemos entrar em contenda, meus irmãos. Não podemos estar, por isso quando Ele fala, reconcilia, não brigue, seja manso, seja pobre, quer ser bem-aventurado, abandone você. Ele começa aqui no 25, 27. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu vos digo, porém, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca, atire para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Olha isso, irmão. Que a nossa está falando só para casamento. Sim. Mas aqui ele está falando muito mais do que só para os casais. Porque muitas das vezes nós adulteramos, invejamos, desejamos aquilo que não é nosso. Então ele fala, eu tenho os teus pensamentos. Mude os teus pensamentos, porque o teu olhar faz o teu irmão pecar. Se a tua mão, o teu pé arranca, lança, é um adultério. Não é homem somente marido com mulher, ou vice-versa. Mas são as suas ações, é o que ele vem mostrando. Se vós não cumprir o menor desses mandamentos, está aqui, ó. Qualquer coisa que violar, 19, um destes mandamentos, por menor que seja, como é que eu ensino que não pode roubar e eu roubo? Como é que eu ensino que não pode fofocar e eu fofoco? Como é que eu ensino que não pode mentir e eu minto? Então arranco a minha língua, arranco a minha mão para não roubar. Como é que eu falo? Não fique de olho, não tenha inveja. Não seja invejoso, se eu mesmo tenho inveja do que meu irmão tem. Arranca, irmão, arranca toda essa miséria. Porque no capítulo que segue, no 31, ele fala sobre o divórcio. E o Senhor falou, se divorcie de tudo isso. Se divorcie da mentira. Porque você não é casado, tu não é noiva de Satanás, tu é noiva de Cristo, a igreja santa. Então não tem como você estar no meu reino, ver a Deus, se o seu coração não estiver limpo. Seu coração limpo, arranque toda aquela parte dos teus membros que te faz ainda pecar, que faz você quebrar cada mandamento. No caso, somente 2. Porque nós temos que ensinar. Porque quando ele fala aqui, ó, 19, qualquer coisa que violar um destes mandamentos, por menor que seja, assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Mas aquele que ensinar, aquele que cumprir e ensinar, será chamado de grande. Porque Jesus é grande e Ele veio e nos ensinou, Ele cumpriu e nos ensinou e ensina cada vez o que é certo, igreja. Dentro dessa palavra, dentro dessa verdade. Ele não ensina mentira, Ele não ensina engodo. Ele fala aqui, ó. 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Quantas vezes somos apontados, mas muitas das vezes não queremos. Muitas das vezes, como foi dito aqui, né, o cristão 007 se esconde porque não quer ser julgado. Não, deixem-vos perseguir, porque é por causa do nome do Senhor. O diabo ele vai se levantar inúmeras vezes, seja dentro da sua casa, seja na família, seja com amigos, no trabalho, para que você desista, para que você desonre, para que com a sua boca você blasfeme, para que com a sua boca você minta, para que com as suas ações você faça aquilo que é errado diante dos olhos do Senhor. Quer ser bem-aventurado? Negue-se sim.
Aqui, 33, por favor, igreja. 33. Outro sim ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque nem pelo... De maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que vem disto é procedência maligna. Olha isso, igreja. Olha isso. Hoje, estava vendo uma pesquisa aí, que no Brasil, o que mais tem desconfiança vem primeiro os políticos, a polícia e os pastores. Olha isso. Porque a igreja, ela não tem mais a verdade. Não tem. Se você hoje fala que alguém é cristão, pelo contrário, não quer nem papo, porque a maioria não tem palavra, é mentiroso, jura, e o Senhor fala que você não pode nada, porque sem Ele nada somos. E a igreja está jurando, ela não pode fazer um cabelo branco ou preto. Ela diz: eu vou cumprir, eu vou fazer. Marca e não cumpre. Desonra a palavra do Senhor, igreja. Crente mentiroso. Mentiroso. Porque vem do maligno. Ele fala que seja, porém, o vosso falar. Qual é o vosso falar, igreja? É sim, sim, não, não. E ele falou: não jure. Crente adora jurar. A igreja está jurando, jura isso. E eu fiquei assim: meu Deus, olha. O que mais não tem confiança: polícia, político e pastores, os cristãos. Olha isso. Um dia eu lembro que falava: nossa, cristão, minha avó tinha conta na venda. O moço lá, ele não fazia, era cristão, ele fazia o caderninho. Quem não fosse, não fazia. E ele não era, ele não ia para a igreja. Ele só fazia para quem era cristão. Hoje eu duvido. Fala que é cristão, eu vou vender? Não, porque o crente hoje não está valendo a palavra. E ainda abre a boca para dizer que é de Cristo. Então, ele não está cumprindo o mandamento do Senhor. Porque o Senhor não é mentiroso. O Senhor não mente. E o Senhor diz que o pai da mentira é Satanás. Então, como eu vou ser bem-aventurado e ver a Deus se eu não limpar o meu coração? Porque tudo que sai da minha boca procede do coração. A inveja, o adultério, a mentira, o engano, a arrogância, os homicídios. É esse ensinamento desse capítulo maravilhoso que Jesus está dando aqui para cada um de nós. E ele estava ensinando os discípulos. Tinha acabado de chamar Pedro, tinha vindo do deserto, passou 40 dias e depois disso ele começou a curar. E a igreja não está tendo poder para curar a si próprio, porque está envolto com a língua. A língua mentirosa. E ele continua: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E alguém quiser disputar contigo, tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá quem te pedir e não desvie daquele que quiser lhe empreste. A igreja agora é vingativa. Não me deu? Vai. Espera só para tu ver. Olha o que o Senhor está dizendo. O Deus é misericordioso. Porque ele fala aqui, ó: bem-aventurados os misericordiosos, porque ele alcançará a miséria. Como, igreja, tu vai alcançar a misericórdia, igreja? Se tu é vingativo, se tudo no teu coração, você pode não fazer, mas está fazendo na tua mente, no teu coração. Então, como você vai ver a Deus, vai ser chamado filho de Deus, vai ser bem-aventurado se você tem o coração vingança, se tem na mente maldade, crueldade, se tudo que te
mas o meu próximo eu não consigo, porque eu sou vingativa com o meu próximo. Muitas das vezes até dentro da nossa própria casa. Foi assim que o Senhor me mostrou. Esposas, maridos, mães, filhos, coração vingativo, porque ele diz lá, por menor que seja. E ele continua no 43. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu vos digo, porém, amai os vossos inimigos, bendizeis o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeio e orai pelo que vos maltrata e vos persegue. Irmão, não é fácil. Você levantar de madrugada para orar por alguém que está te maltratando, por alguém que está te fazendo chorar, por alguém que está te fazendo sofrer. Mas assim o Senhor me fez levantar. E eu falo, igreja, não é fácil. O meu pensamento era de vingança. O meu pensamento era de mau desejo. Porque não, eu não me vingo. Mas pensou, tomara que aconteça, tomara que não consiga. E o Senhor, e eu não consegui. Durante 3 dias o Senhor me acordou no mesmo horário. E eu não entendi. No terceiro dia, que foi da madrugada, de ontem para ontem, eu levantei e orei. E foi onde o Senhor falou: olho por olho, Érica, dente por dente. E aí eu fui procurar a palavra onde estava. E o Senhor me trouxe aqui, ontem à noite. Depois que eu orei, Ele mostrou para mim. Então, muitas das vezes, a gente não quer amar os nossos inimigos, quando o seu próprio inimigo é a tua mente, que faz você odiar ao invés de perdoar. Porque esse inimigo se chama Satanás, o qual coloca o mal em cada um de nós pelas nossas ações. É como eu falei, ele vai levantar tudo aquilo para que você caia, para que você não esteja na presença, para que você não seja grande no reino dos céus, para que você não veja a glória, a misericórdia de Deus, para que cada um de nós não possa estar no reino dos céus, igreja. Então agora, quer ser bem-aventurado? Ame o teu inimigo. Como assim eu tenho que ir lá comprar, fazer? Ore, dobre seu joelho e peça do céu: Senhor, eu não consigo ainda, mas eu necessito, porque eu não quero isso dentro de mim. Ela continua fazendo, não importa. Jesus naquela cruz disse: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Hoje a igreja já sabe. A igreja não é ignorante, ela sabe que para estar no céu, ela tem que perdoar. Para ser bem-aventurado dentro do reino, tem que haver o perdão. Tem que haver o cumprimento do mandamento, o qual Jesus Cristo foi na cruz. Somos justificados por esse mandamento, pelo sangue do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, porque tudo vai se cumprir. Pode passar o céu e a terra, não vai mudar porque só você quer, porque você acha que é injustiçado, porque você está sofrendo, perseguido. Não vai mudar, foi o que ele falou. A minha palavra é essa, igreja. Ela não vai mudar por você. Eu fui na cruz por você, igreja. Isso já foi a mudança da sua vida, porque a sua vida era morte. Não há mais o que mudar. A única coisa que tem que mudar é o teu coração, a tua mente, a tua vontade, o teu querer. Quer ser bem-aventurado? Negue-se, abandone, divorcie-se de você. Pare de adulterar com a minha palavra, com a minha verdade. Arranque o teu olho, arranque a tua mão, arranque a tua língua. Limpe o teu pensamento, limpe, seja misericordioso. Ele continua: para que sejais filho do vosso Pai que está no céu, porque faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre o justo e injusto. Pois se amardes quem vos ama, que galardão tereis? Não fazes publicanos mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis mais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Aleluia! Glória a Deus! Olha, igreja, bem-aventurado é aquele que obedece, aquele que cumpre a palavra, aquele que quer ser perfeito em Cristo Jesus, não em ti mesmo. E ele fala aqui, ó, no 12: exultai e alegrai-vos, porque grande
a salgar, para nada presta, senão para lançar fora e ser pisado. Você é a luz do mundo, você é a luz através de mim. Não apague a minha luz, não coloque a minha luz debaixo da cama. Eu sou a vida, eu sou o caminho. Quer ser bem-aventurado? Limpe-se, cumpra este mandamento, porque a minha palavra, ela não vai mudar. O meu mandamento é esse: ensina o certo, e o certo é ensinar a minha verdade através da palavra. Irmãos, fiquem com essa palavra, meditem, porque aqui o Senhor vai falar grandemente com cada um de nós. Passo agora para o irmão